Vamos lá. Se nós olharmos em destaque a questões dos tópicos que eu falei sobre satisfação, entre as anotações que eu fiz bem em cláusulas precárias entre tribos que nordeiam a palavra e autoria de Piaget. O que eu achei em destaque importante, ao meu ver, em visão que o Piaget, nas prateleiras da sociologia, ele é destacado bastante, como Vygotsky, ok? Como também da Silva, o João Batista Freire da Silva, e aqueles campos cronológicos de autores ali relacionado à ONG ligado a Vitor Marinho de Oliveira. Então, entre esses bens e efeitos capitais, a palavra capital fala cabeça, onde uma cabeça tem o quê? Tem uma peça piloto para relacionar aos campos experimentais e dados e ciclos que eu coloquei em ciclos econômicos ou ciclo iniciais ligado ao movimento. Se há um movimento isolado, há um custo. E se há um custo, há um poder cívico por trás que relacionam esses dados relacionados à pesquisa. Mas nós aprendemos em questões de pesquisas que nós não podemos subestimar a ninguém nos ciclos acadêmicos e econômicos. Essa é uma pergunta ou um ponto de exclamação. Vai ser um aprendizado ligado a uma consciência e concepção de cada um. Ok? Então vamos lá. Quando falamos objetivo e objeto de estudo, como falei, que foi eminentemente a mim entre os campos criteriosos ao gênero e os reflexos ditados na faculdade, falamos palavras ditados, traz um campo entre uma harmonia ligado, ou seja, um campo ópero-corporal entre o controle e os nossos próprios desejos e vontades específicas e gerais, ok? Que vamos entrar em tipos de aprendizados, como eu falei, nosso coração e a nossa força motriz ligado à vontade. Quando eu falo vontade, é algo intencional que vem de dentro e que vai externar para fora, mas tem umas vontades que nós temos que ter um controle motor. Esse controle motor nos traz um contexto entre pilares que nós podemos pensar na educação, podemos pensar na saúde, pensar no esporte, pensar no lazer. No sentido que nós podemos pensar na saúde, na educação e no lazer. Nos pilares que nós podemos pensar no agir só no esporte e lazer, não sei qual é o melhor, se é o lazer ou o esporte, mas há um tempo e uma consequência para construir ambos juntos. Há um campo de ambiciência entre o esporte e o lazer, que vai surgir também os campos acadêmicos e a consequência entre os pilares da educação, que é um eixo entre os meios. E esses meios há um sujeito histórico, que é o sujeito histórico, que é o protagonista, ou seja, o próprio homem, o homem e a sua história. Ou seja, esse campo de ambivalências que eu falo, homem e mulher. Então, quando colocamos o contexto radical entre as anotações que eu coloquei no caderno, nos traz, é lógico, as pesquisas de Getúlio Vargas, que eu já falei, sobre o que está filiado ao meu Gmail, meus e-mails, e outras faculdades em ponta, não em bomba, né? Em bomba é lógico que nos traz um aprendizado às dimensões ligadas ao conceito de treinamento de força e outras modalidades.
Mas visando a história corporal, nos traz algo de necessidades, né? Nos meios braçais, né? E onde tem os meios braçais extensos e extremos, há uma fadiga. E a fadiga é um meio emergente ou subemergente que vai trazer para nós um controle entre a expressão e o corpo falado. Quando falamos do corpo falado, há falências entre o corpo que vive ou o corpo que fala, há falência entre uma comunidade dialética, entre pesquisas e experiências teóricas e públicas ou privadas. Aonde estamos hoje? No privado ou no público? Estamos hoje no privado ou no público, professor? Aonde nós temos que pesquisar? Certa vez eu estava ouvindo os campos científicos ligados a pesquisas e o modo que o próprio professor tem seus métodos dialéticos. Então, essa bagagem cultural nos traz um progresso muito grande em meios universais ligado às etimologias, ok? Mas nos traz o que? Incomodações acondicionadas, que traz vogais e consoantes e somatórias entre o conceito e a concepção de pensar, sentir e agir, onde vai haver agilidades simbólicas, que é um campo ambíguo, desde o alfabeto até o 26 e o K, que é uma vitamina, traz excelência também, algumas ligado à articulação e à nutrição teórica. Entre a nutrição, qual é o melhor? A metamorfose ou o metabolismo? Quem veio primeiro? Entre o metabolismo, qual é o melhor? Seu cargo ou o seu passado, o seu presente? Nos traz grades curriculares entre uma avaliação, que é um processo de observação, e prática diante de fatores internos e externos, ligado à sintonia, orquestras ligada ao campo ópero de Cunha. Pois bem, nesta particularidade, que é o primeiro campo típico, particularidade, o segundo campo típico, que é o local, que nos traz a construção dos nossos saberes, o terceiro campo típico é a magnitude, que nos traz um cruzeiro e fronteiras ligado a pesquisas pelos traços e histórias da faculdade em debates em salas de aulas, em aulas práticas e espaços sociais, como diz Nelson Marcelino. Pois bem, nesses termos saciáveis ligado à educação ou insaciáveis à educação infantil de tanto GH que nós observamos no crescimento, nos traz uma vontade e disposição, como eu falei, o termo a condição, que nos traz uma denominação etimológica de dispor. E a palavra dispor é disposição entre cláusulas, ligado às ciências e os panoramas entre o corpo e mente e o corpo brasileiro. Pois bem, desta forma, entre articulações, como eu falei, da escápula, que nós olhamos o próprio corpo, coloquei uma vez aí uma foto, inserida um homem com as costas virada para trás, tantos chicotes, tanto espancamento, tantos troncos, não sei se é de, tudo respeito a se é de Gessé ou se é dos Colombos, mas faz tantas chicotadas nos campos teóricos e práticos, nas políticas de cotas, nos traz ou seja, uma equação Fox. A equação Fox que nos ensina a analisar a frequência cardíaca e as suas equações. Mas o melhor, simples, você colocar 220 menos a sua idade, que fica algo mais simples e modesto entre direitos e queixadas ligada a uma teoria, ou seja, de salada mista ou restaurante. Nesse sistema, entre campos importantes, ok?
Então,